Então, oi, gente, boa noite. Vamos começar mais uma aula de farmacologia. Enquanto o pessoal vai se conectando, eu vou dar uma olhada aqui, tá? Para ver se tá tudo certo para encaixar as... Ok. Isto. Certinho. Gente, boa noite. Começa mais uma aula de farmacologia, tá? Hoje a gente termina o sistema digestório, a unidade 9, né? Aí a gente tem aí o feriado. Na semana que vem, em vez de entrar com o sistema respiratório, aí eu vou entrar com o questionário e a gente vai fazendo o questionário junto para estar tirando dúvida, tá certo? Porque aí a gente tem que voltar lá em farmacotécnica, farmacocinética, né, farmacodinâmica, e então eu prefiro voltar e a gente revisar tudo para depois continuar, porque senão eu vou avançando muito com a matéria, tá bom? Então, depois do feriado, a gente sabe que na terça-feira eu vou estar passando os questionários para vocês, tá certo? Vamos lá, então, a segunda parte do sistema digestório, tá? A gente na na terça-feira falou sobre o estômago, né? Deu todos os detalhes, parte de vômito, de náusea, né? E do vômito em si, e parte de chama refluxo, né? Falamos um pouco sobre úlcera e sobre os quimioterápicos, né? Então, os quimioterápicos, como eles ativam as células que elas se reproduzem muito rapidamente, uma dos efeitos colaterais é o vômito, né? E também por causa da ansiedade, né? Então, num primeiro momento, ele é químico, então o vômito é químico, e num segundo momento, depois que já fez um tempo né, que deveria parar, então faz uma semana, o corpo deveria se adaptar ao medicamento, aí se continua os vômitos, aí é uma questão de ansiedade, né? Aí isso tudo o oncologista vai observando e às vezes precisa dar um sedativo para a pessoa, para ela ir mais tranquila, tomar quimioterapia, né? Mas hoje a gente vai falar do sistema digestório. Do intestino. Então, aqui está um slide só para vocês lembrarem, tá? Lá do ensino médio, então, assim, o caminho que percorre o alimento, tá? Então, a boca, faringe, o esôfago, né? Estômago, estudamos, e aí hoje a gente vai falar do quê? Do alimento saindo daqui, indo para o duodeno. Percebe aqui, ó? Aqui está a passagem, aqui está o fígado, tá certo? Aqui a vesícula, que a gente chegou a conversar a respeito de pedra na vesícula, porque você pode retirar a vesícula quando ela tem muitas pedras, né? Através de ultrassonografia. Aí o intestino delgado e o intestino grosso, até chegar aqui no ânus em si, tá? Então, a gente vai detalhar o pâncreas, tá? Que ele produz enzimas inativas, e aí elas vão ser ativadas quando elas entram no trato gastrointestinal, tá? Então, assim, uma vez que as enzimas estão no pâncreas, elas têm que estar na forma inativa. Se tiver atividade, causa uma pancreatite, né? Causa uma inflamação do pâncreas e aí é complicadíssimo, tá? É muito sério, quem tem problema com pâncreas, inclusive tumor no pâncreas é muito rápido e muito difícil de ser diagnosticado,
Ah, é assim, questão de 3 meses você perde um paciente, se não for rapidamente diagnosticado. Pâncreas e fígado, e também tem a gente vai falar da secreção de sais biliares. O que eu queria falar para vocês, que depois eu vou acabar esquecendo, é os olhos, a parte branca dos olhos, quando alguém tem problema de hepatite, problema de bilirrubina, o recém-nascido ele nasce, né? Então na primeira semana, se ele não pega sol, se o organismo dele não está bem desenvolvido, ele tem icterícia, tá? Isso é facilmente visível, que a gente chama clínico, né? De você olhar o branco do olho. Então, se o branco do olho está amarelado de uma pessoa, é sinal que o fígado dela, a bilis não está boa, tá? Então, assim, tem menor grau, que é só fazer dieta, e tem um maior grau, que é mais grave, né? Aí tem as hepatite A, B, C, né? Que são muito mais complexas. A gente não vai falar de hepatite aqui, tá? É só para... Porque senão são tantos detalhes que eu prefiro ir falando para vocês, senão depois eu não lembro, né? Então, a fisiologia do trato gastrointestinal, tá? A gente vai ter a digestão, vai ter a assimilação dos nutrientes, das vitaminas e vai ter a excreção de todas as substâncias que estão em excesso ou que nosso organismo, toxinas, né? E tudo que ele não precisa mais, tá certo? Então, a gente precisa ter a noção do quê? Que todas as moléculas grandes, elas vão ser quebradas para depois se transformar em moléculas menores, para aí sim virar nutriente para o nosso organismo. Então, a gente não pode pensar que, eu comi um ovo, né? Que nem agora tá todo mundo, a onda é comer ovo cru para quem faz academia e tudo. É assim, essa proteína, ela vai ter que ser quebrada, proteínas são cadeias longas, né? Para ser transformada. Então, no meio aqui vão ter várias reações, né? Uma cascata de reações com várias enzimas, até transformar o carboidrato em glicose, as proteínas em aminoácidos e os lipídios, tá? As gorduras, em ácidos graxos, tá certo? Então, a gente precisa basicamente desse início, né? Do que cada molécula vai se transformar, e aí as glândulas que vão assessorar, né? Então, as glândulas acessórias começam lá na boca. Eu fechei aqui, aí eu fico precisando do modelo, né? Então, elas começam lá na boca, com a lipase e a amilase. Tem no fígado, que é o grande produtor de enzimas do corpo, né? O fígado é o único órgão do corpo que ele se reconstrói totalmente, né? Ele se refaz. Então, tem cirurgias que corta 60%, 70% do fígado e ele se refaz, né? Por causa desse produtor de enzimas, né? Na verdade, ele produz a base para todas as reações. E o pâncreas também vai secretar as enzimas também para ajudar nessa quebra de alimentos, tá? O duodeno. O duodeno é a saída do estômago. Então, saiu a comida o quimo, né? Saiu do estômago, ele vai cair imediatamente no duodeno. Aí, no duodeno, a gente vai ter o pepsinogênio, né? Que ele vai ativar o peptídeo gastroinibidor. Esse peptídeo gastroinibidor, na aula passada eu falei para vocês que quando come comida com muita gordura, o corpo fala para o estômago, vai mais devagar porque eu ainda preciso processar isso aí. Então é isso aqui, ó, tá? O peptídeo gastroinibidor vai diminuir a motilidade do estômago para que aconteçam as reações e para que as moléculas se quebrem para passar para o próximo estágio, para ele ser absorvido ou voltar para a corrente sanguínea para ser metabolizado de novo, tá? Do lado aqui tem o pâncreas, tá? Então, ó, o fígado tá desse lado, o pâncreas está desse lado. O fígado sempre do lado direito, né? E o pâncreas aqui do lado esquerdo. Quando corre, sabe quando você corre e você sente aquela dor assim embaixo do peito? É o pâncreas, tá? É o pâncreas, na verdade é o baço, né? Que dói, né?
pelo excesso de esforço que você está fazendo. O pâncreas fica do lado do baço, tá? Então, por que que a gente vai falar do pâncreas, tá? Então, pela secreção das enzimas pancreáticas, tá? Que foi o que eu falei no slide passado, secretadas na forma inativa, tá? Elas vão ser ativadas de acordo com o pH do organismo. Então, elas são para agir no intestino, então só quando elas chegarem no intestino que elas vão estar agindo. As outras, as enzimas, tá? Amilase e lipase, elas vão, ó, a amilase vem de amido, tá? Então, se tiver, tô com dúvida do que é. A amilase quebra carboidrato, lipase quebra os lipídios, tá certo? Temos as outras, as tripsinas, quimotripsinas, peptidases, são várias enzimas, tá? Basta vocês entenderem que é a enzima e que ela é uma catalisadora de uma reação química que vai ocorrer, tá? Então, a vesícula biliar, ela armazena a bilis, tá? Na verdade, ela serve porque a bilis é como se fosse o sabão, o detergente. Então, a gente pega uma panela engordurada, um copo engordurado, você não vai jogar água direto, porque aquela gordura você sabe que não vai sair, uma frigideira, tá? Então, você vai jogar detergente para você pegar essa gordura, grudar no detergente, aí vem a água, gruda nesse detergente, forma uma emulsão para poder ir embora. Então, a mesma coisa no nosso organismo. Ele precisa da bilis para poder grudar a gordura, grudar a água, e aí essa emulsão fazer com que a gordura seja quebrada e eliminada do organismo, tá bom? Então, a bile é composta basicamente de sais biliares, tá? Produzidos no fígado através do colesterol. Então, lembra que a gente fala que tem colesterol bom e tem colesterol ruim. Esse é o colesterol que vai dar origem aos sais biliares, diferente do colesterol que vai se armazenar nas veias e nas artérias, tá? Função é auxiliar na digestão. Aqui eu encontrei uma foto bem legal, porque assim, eles voltam. Então, aqui tem o círculo perfeito aqui, ó. O que não for utilizado. Então, ó, você tem o fígado aqui, tá? O colesterol se transformando em sais biliares, tá? Ele sai do ducto do fígado, tá? Ele pode ser armazenado na vesícula. E quem não tem vesícula? Quem não tem vesícula já sabe que não pode comer comida gordurosa, né? Então, essa já é uma regra que é avisada pelo médico quando a pessoa arranca a vesícula. Mas, na verdade, ela é uma armazenadora, tá? Então, ou é armazenado, ou quando não come comida gordurosa, que é muito difícil, né? Na nossa alimentação aqui do Brasil, ela segue, tá? E aí vai se encontrar vai sair os sais biliares através da bile e a bile vai se juntar no duodeno com o bolo alimentar, tá? O que não foi para o duodeno, ele vai voltar e vai seguir o mesmo caminho. Voltou, caiu. Então, tem gente que tem gordura no fígado, né? Aí já é um fator genético, junto com a alimentação, com todo o hábito que a pessoa tem. Então, olha só que o caminho dá para mostrar o porquê que a gordura volta para o fígado. Tá? Então, assim, saiu, a pessoa não tem vesícula, ou tem, mas ela já está sobrecarregada. Os sais biliares vão para o duto biliar, não usou tudo, né? Usou os sais biliares mas a gordura é muita, então ela vai ser armazenada no fígado, tá certo? Isso é muito grave, porque principalmente criança tem gordura no fígado. Uma das formas de tratamento, mas é ainda muito controversa, é a história de 1 limão por dia em jejum, né? Tem gente que é do Lair Ribeiro, que ele tem gente que aceita, tem gente que não aceita, mas de qualquer forma é um meio natural de tentar cuidar dessa gordura do fígado, tá certo? Vamos ao próximo passo, né? Fisiologia do trato gastrointestinal. Então, a gente tem um estímulo neural, tá? Não é que a gente controla, a gente pode facilitar ou dificultar o trâmite do alimento.
mas ele é estimulado pelo nervo vago. Então, quando você sente um cheiro de comida, você já está ativando todo esse sistema aqui, tá? Independente de você comer ou não. Por que todo mundo fala assim, não fica em jejum o dia inteiro, né? O certo é comer, principalmente diabéticos, né? Crianças diabéticas têm que comer de 3 em 3 horas, que dá o tempo de ter todas as reações e aí começa o processo de novo do nosso organismo. Então, se você deixa você sentindo fome ou um cheiro de comida o dia inteiro, o teu organismo está produzindo as enzimas, está produzindo os sais biliares, né? E aí você não põe comida, ele vai ter outros tipos de reação para tentar se equilibrar, tá certo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, tá? Qualquer coisa pode me chamar, tá bom? É porque assim, eu não consigo... Opa! Eu não consigo, eu sei quem está participando, mas eu não consigo ver a resposta de vocês, senão eu não vejo o slide. Ah, então se não tiver vendo o slide, me manda pelo chat, que aí ou eu vou mais devagar ou eu volto no ponto que vocês não estiverem entendendo. Então, o nervo vago, tá? Então, até pelo cheiro, nosso sistema é ativado, tá? Então, o que acontece? Que eu falo que o certo era a gente fazer uma vez por mês um jejum. É para todo, porque o nervo vago vai continuar ativando todas as enzimas. É porque a gente tem excesso de alimento no nosso trato gastrointestinal. Isso todo mundo tem, tá? Porque a gente não deveria, se você pensar no homem vivendo na selva, ele não comia a quantidade de comida que a gente come, né? 3, 5 refeições nessa época de quarentena. Então, tem gente que está em 7 refeições por dia, né? Fica de madrugada acordado, come mais alguma coisa. Então, a gente está sempre com excesso de comida, né? Pelos trabalhos científicos, uma pessoa fica até 40 dias sem comida nenhuma, tá? Mas ela não sobrevive, se eu não me engano, a 10 dias sem água, né? Então, é assim, os nutrientes a gente tem, mas para equilibrar e para fazer funcionar, a gente necessita da água. Eu vou até atualizar depois essa minha informação, que a última informação que eu tenho é 7 ou 10 dias só sem água, mas sem comida. E tem outros trabalhos que vivem muito mais, né? Teve gente que já viveu 70 dias, né? Sem comida e tudo mais. Mas, enfim, vamos continuar aqui, tá? Os hormônios, tá? Então, aqui eu coloquei o que cada hormônio vai fazer, tá? Então, a secretina vai retardar o esvaziamento gástrico, tá? Ela vai secretar o bicarbonato, então no meio ácido o bicarbonato vai dar uma neutralizada, né? Então aquelas substâncias vão ficar mais tempo ali no estômago. A colecistoquinina, ela retarda também, tá? E produz, e ela estimula a produção de enzimas, tá? Então a diferença de uma para outra é que a outra vai produzir, vai estimular para se produzir mais enzimas. Quer dizer, eu tenho mais coisa para trabalhar no estômago, então eu preciso de mais enzimas. E fora o estímulo mecânico, tá? Que na verdade é o peristaltismo em si. Vem vindo o suco, vem vindo o bolo alimentar, o que está na frente vai empurrando. Então, esse estímulo mecânico também ocorre por causa de toda a musculatura do trato gastrointestinal. Aqui, ó, tem um desenho para mostrar simplesmente as enzimas. Então, ó, lembra lá do estômago da semana passada? A gastrina, quais são os 3 que estimulam o ácido clorídrico? Gastrina, histamina e acetilcolina, né? Acetilcolina, 50% do ácido clorídrico é estimulado por ela, o restante é pela gastrina e pela acetilcolina, tá? Então, elas estimulam o suco gástrico. A enterogastrona, tá? Ela vai vir do duodeno para agir aqui também, tá? Só que ela vai inibir o suco gástrico. Ela tá falando o quê? Já acabou o período de digestão, né? O bolo tem que continuar andando. Então, esse sinal também é processado por uma enzima, tá? A secretina vem do pâncreas, então aqui está o pâncreas, aqui está a bilis, tá? A vesícula biliar,
e aqui está o fígado. Eles são tudo colado, tá? Esses 4 organismos aqui são colados, eles não são espaçados assim. É só para vocês terem uma ideia da conexão deles todos aqui, ó, na saída do estômago com o duodeno, tá certo? E os sais biliares, que é a colecistocinina, tá? Que vai pegar as gorduras para quebrar as gorduras, já para começar a quebrar as gorduras, tá bom? Então, aqui, ó, a gente lembra lá dos carboidratos que foram quebrados. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Tá? Então, a gente vai ter glicose, aminoácido e ácidos graxos, tá certo? O carboidrato se transformou em glicose, as proteínas em aminoácidos e mais o ácido graxo. A glicose, tá? Ela vai pegar carona junto com o sódio. Então, o sódio não tem excesso, né? Na corrente sanguínea, todo meio não tem sódio. Então, na hora que o sódio entrar, a glicose, por afinidade, ela gruda e passa direto. Então, ela não tem nenhum mecanismo que ela precise passar por uma bomba, ela precise de uma enzima. A hora que ela foi quebrada em glicose, ela passa livremente. A galactose também, tá? Mas a frutose não. A frutose precisa da reação em cascata para ela poder estar passando a parede do intestino, tá certo? E aí sim cair na corrente sanguínea. Ó, o sódio vai entrar pelo sistema que a gente já conhece, de bombas de sódio e potássio, e pela permeabilidade da membrana mesmo, celular, tá? Vai cair a glicose na corrente sanguínea, a galactose, e a única que vai precisar de energia para passar do intestino para a corrente sanguínea é a frutose, tá? Tá anotado aqui, eu coloquei com as mesmas palavras para ficar fácil, tá? Só precisa saber que a frutose precisa de gasto de energia, tá certo? E eu deixei um a mais aqui, ó. Peraí. Aí aqui eu só pus para deixar mais fácil para vocês. Então, a absorção de proteínas, as proteínas chegam até, se eu não me engano, 10 cadeias, tá? Então, assim, enquanto elas vão circulando no sangue. Ah, só conseguiu quebrar, eu tenho uma proteína de 8 cadeias, eu quebrei ela em 4. Ela não vai ser processada, ela vai voltar para a corrente sanguínea para poder passar pelo estômago de novo, intestino, por tudo de novo, toda a cascata de reação, até que ela consiga ser transformada em aminoácido. O que o corpo vai absorver vai ser o aminoácido, tá? É como se o aminoácido tivesse com uma capa enroscada nele. Então, o organismo não consegue absorver, tá? A absorção de lipídios, né, das gorduras, elas sofrem a hidrólise, tá? Pelos sais biliares, dentro do intestino, e aí vão ser metabolizados. Isso é tranquilo, tá? E as células, dentro das células intestinais, eles são ressintetizados. Então, tudo isso aqui é uma sequência de quebras, tá certo? Eu só quis detalhar mais para vocês entenderem todo o mecanismo dos fármacos, tá? O glicerol vai ter a enzima, né, que são os quilomicrons, que transportam os lípides, né, as substâncias gordurosas, tá? E as vitaminas hidrossolúveis, elas necessitam de um carregador, tá? Então, elas têm o transporte do sódio, elas também vão utilizar o sódio para estar circulando no organismo. Assim, ó, como eu coloquei aqui, são curiosidades, tá? O cálcio depende da vitamina D para grudar no osso. Então, você pode tomar cálcio, comer cálcio. Se você não tiver a vitamina D, que hoje, graças a Deus, ela tem sintética, mas pelo certo deveria ser pegar sol, né? O cálcio não gruda no osso. E outro detalhe que eu não falei na outra aula é que a vitamina B12, ela é só absorvida no estômago. Então, as pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, elas vão ter que comprar a vitamina B12 para o resto da vida, tá? Porque a vitamina B12 é importantíssima, principalmente da parte neuronal, tá? Na bainha de mielina, vai necessitar da vitamina B12 para refazer a bainha de mielina.
Desculpa. Agora a gente vai entrar nas patologias em si, tá? Aqui está muito bem demonstrado, ó, a parte neuronal, tá? Do parasimpático, do simpático. Então eu gosto desses slides porque vocês vão visualizando e mentalizando a cabeça de vocês para aguardar, tá? O que que pode dar uma diarreia? O que que pode fazer mal para o organismo? Tá? Então, você tem diversos motivos para o intestino deixar de funcionar num compasso normal, tá? Então, você pode ter uma virose, você pode ter uma infecção, você pode ter só uma inflamação alimentar, um estresse. Então, diarreia tem N motivos, tá certo? Aí, aqui no próximo, eu coloquei alguma das patologias que vocês vão tá lidando no dia a dia. Isso é imprescindível, não tem como fugir muito disso, tá? São cólicas abdominais, né? Aqui está o desenho do intestino mais aberto para vocês olharem detalhadamente, porque às vezes o paciente fala, eu tenho uma irritação no cólon, entendeu? Porque o médico falou para ele. Aí ele chega, sai do médico, vai na drogaria e fala assim, moça, o que é cólon? Porque eu não tenho nem ideia, né? Então você fala, é uma irritação no intestino. Para ele, você está dando uma informação de ouro. Ele não tinha nem ideia do que é cada palavra, tá? E quanto melhor for o médico, quer dizer, mais instruído, ele vai ficando com um termo tão técnico que aí ele perde esse feeling de falar com o paciente e entender que o paciente não sabe nada do que ele está falando. Qualquer informação que vocês derem para o paciente, ela vale ouro. Para vocês, só estou dizendo que o fígado é do lado direito. Não, para o paciente é muito importante isso, tá? E você ganha a confiança dele também. Então, você tem cólicas abdominais, a síndrome do intestino irritável. Tem gente que tem diarreia constante, tá? Então, a diarreia, assim, se você vai mais de 3 vezes por dia ao banheiro, já é diarreia. Isso não é normal, tá? Com exceção de criança, de recém-nascido, que come e já vai direto, né? Não é normal uma pessoa ir 3 vezes no banheiro para defecar, entendeu? Então aí então já são sintomas de síndrome do intestino irritável. Mas isso aí tem que ir no especialista porque ele vai pedir uma colonoscopia, né? E só na colonoscopia que ele vai conseguir dar o diagnóstico em si, tá? A doença de Crohn é uma doença específica do intestino, tá? Normalmente ela é genética. Existe medicamento de alto custo para ela, tá? O governo fornece por reconhecer que realmente ela pega grande parte da população, tá? E aí essa população vai usando outras medicações que são mais caras e não cura a doença de Crohn, não tem cura, tá? Uma vez detectado, tem que tomar a medicação e fazer uso contínuo, tá? A retocolite, tá? Que é uma úlcera no reto, tá? Então vai ter uma ferida aqui no reto, tá? Extremamente incômoda, né? Dor e etc. Aí você tem a constipação e você tem a obstipação. A constipação é o intestino preso, tá? A obstipação é pacientes acamados que não fazem nenhum movimento, porque pelo certo você deveria pôr essa pessoa sentada numa cadeira para tomar banho, você está mudando a direção do organismo dela. Então, quando você senta uma pessoa acamada na cadeira, todos os líquidos mudam de posição, eles circulam no organismo. Mas eu só coloquei ela sentada numa cadeira para tomar banho e tirei. Não, você mexeu com o organismo dela como um todo, né? Então, infelizmente, pacientes acamados precisam sim sair da cama, sentar numa cadeira, se possível pegar um solzinho. Então, a obstipação o intestino para por sedentarismo mesmo, tá? Ele vai paralisando o movimento peristáltico, então não faz fezes porque o alimento não caminha, tá? A diarreia é diferente da disenteria, tá? A diarreia, então, fui 3 vezes no banheiro e tal. A disenteria, normalmente, ela já vem com odor, tá?
e porque ela já tem uma causa mais grave, tá? A diarreia pode ser só passei um nervoso, tive uma diarreia, acabou. Né? Fui lá 3, 4 vezes no banheiro, tomei soro, tomei Gatorade, tomei, né? Soro natural, passou. A disenteria não, a disenteria ela vai ter que ser tratada com um antibiótico, tá? Ou com um floratil, que vai refazer a flora, né? Um lactobacilo, alguma coisa para estar ajudando. As verminoses, gente, olha, isso é uma questão minha, tá? Particularmente minha. O que acontece? A gente mora numa região de praia, onde as pessoas, vira e mexe, andam descalças. Criando. Nossa, tenho mais 5 minutos para falar. Vixe, será que já caiu? Vocês estão me ouvindo? Eu acho que ainda tenho 5 minutos para. Tá, então deixa eu voltar aqui, para a gente terminar aqui. Então, eu particularmente dou para os meus filhos e tomo de 6 em 6 meses remédio para verme, tá? Porque assim, o exame de verme eu já fiz, eu fazia no laboratório. Ele é muito difícil de ser detectável. Por quê? Porque a pessoa não colhe direito, tá? Essa amostra, apesar de ter o conservante e tudo, ela não chega no laboratório em adequadas condições. Então, muitas vezes, você não consegue diagnosticar, o médico não consegue diagnosticar a verminose, né? E esse verme vai se desenvolvendo, é a tal da lombriga, da barriga d'água, né? Então, visivelmente, você vê que a criança tem uma barriga que está além do normal, né? Então, os médicos, os que são mais observadores, que são aqueles que a gente chama que são médicos clínicos, que eles vão olhar para a pele, para os olhos do paciente, eles vão dar o medicamento para verminose, tá? E aí, assim, mata o verme adulto, não mata como é que chama? Os ovos. Então, por que você tem que repetir de 3, 7 dias, dependendo de cada bula? Porque esses ovos precisam virar adultos e serem mortos. E aí, se esses ovos viraram adultos e já reproduziram, vai precisar de uma terceira semana para esses ovos que nasceram de novo serem mortos de novo, tá? E aqui a verminose tem crise. Então, assim, eu presenciei já em um hospital e é horrível, tá? A pessoa vai a óbito e assim, sai verme pelo ouvido, pelos olhos, pela boca e ela morre asfixiada por verme, tá? Então, são situações sérias, foi em São Paulo que eu vi, né? Crianças de favela que passam o dia inteiro, né? Na água, com esgoto e tudo, e é péssimo, é horrível, né? E as infecções em geral, tá certo? Gente, está acabando meu tempo, né? Já está quase terminando, achei até que eu tinha caído. Eu vou começar falando sobre os gases, tá? Na próxima aula. Então, eu vou explicar o que é cada gás cheiroso, gás grande, né? A gente vai falar de constipação intestinal e aí eu vou entrar nos medicamentos, tá certo? Aí eu vou falar cada um deles, os laxantes, né? Todos os tipos, os lubrificantes, e aí a gente consegue dar sequência, tá bom? Então, até daqui a pouco, vamos tomar uma aguinha, e no final da aula de hoje eu passo esses slides para vocês pelo WhatsApp, tá bom? Beijinho, até daqui a pouco. Tchau. O que causa disenteria? Deixa eu só responder aqui. Olha, o que causa disenteria são infecções, tá? Infecções ou como é que eu vou dizer? São agentes patogênicos que vão entrar no seu organismo. Pode entrar pela alimentação, pode entrar pelo ar, tá? E aí eles vão se instalar e eles precisam de um antibiótico para matar. Porque aí não é um desequilíbrio homeostático, tá? Você não mexeu com a água e com o sódio, com o potássio do teu organismo. Não, você tem um agente ali que ele está se reproduzindo e nessa reprodução dele, ele usa teus nutrientes. Então, ele vai usando teus nutrientes, a pessoa vai perdendo
sódio, potássio, né? Todos, magnésio, cálcio, né? Porque ela vai fazendo, então ela vai precisar de um antibiótico, sim, tá? É um agente patógeno. Pode ser bactéria, pode ser vírus, pode ser medicamentoso também. Então, a gente tem casos de medicamentos que causam diarreia, né? Então, a disenteria é quando tem um agente patogênico. A diarreia, não. A diarreia, eu estou indo várias vezes no banheiro, mas não sei a causa. Pode ser qualquer coisa. Desde briguei com a minha mãe, fiquei nervosa, estou nervosa porque vou fazer uma prova. Isso pode ser diarreia. A disenteria tem que ter um agente patogênico. Tá? Consegui responder, deu tempo? Senão a gente, na próxima aula, volta falando disso, tá bom? Então tá, até daqui a pouco.